Agora a gente vai falar um pouco sobre a condução da Assembleia, sobre tudo que os procedimentos que envolvem o momento de execução da Assembleia do teu grupo escoteiro. A gente vai começar, é claro, pelo credenciamento, que é um ponto onde algumas pessoas costumam ter dúvidas. Então, quem pode votar, quem não vota, como o Estatuto da UEB prevê, a Assembleia ela é composta pelos dirigentes, pelos escotistas, pelos responsáveis, pelos pioneiros e a participação juvenil quando ela está prevista no Estatuto do Grupo. Existem muitas dúvidas que envolvem sobre os responsáveis, né? Então, se eu tenho uma família que tem 2 ou 3 jovens, quantos votos eles têm? É muito importante entender que o direito de voto ele é basicamente por família, por núcleo familiar. Então, se eu tenho um responsável por esses 3 jovens, é esse responsável que exerce o direito de voto ali no momento do credenciamento. Também é muito comum a gente encontrar casos em que o responsável não pode ir e manda algum outro responsável, a avó, o tio, para a Assembleia. Neste caso, a pessoa ela não tem direito de voto, porque o direito de voto está sempre daquela pessoa que é o associado. Para tirar essa dúvida de quem é o associado responsável pelo jovem, é aquele que lá no pacto está como primeiro ou segundo responsável pelo jovem. Então é muito importante entender isso para garantir que as pessoas que estão votando são as que podem votar naquela Assembleia. Isso gera, às vezes, algumas dúvidas, alguns questionamentos, e muitas vezes a Assembleia ela pode ser desvalidada justamente por conta de um voto de alguém que não poderia votar naquele momento. A abertura da Assembleia ela deve ser realizada pelo diretor-presidente do grupo escoteiro ou pela pessoa que fez a convocação da Assembleia quando não for uma Assembleia convocada pela diretoria do grupo escoteiro. O presidente ele deve agradecer a participação de todos, falar sobre a importância de que todos estejam ali, falar sobre a importância da Assembleia do grupo escoteiro. E aí ele vai fazer uma saudação à bandeira, ele vai fazer um momento de reflexão e aí ele já vai iniciar os processos de eleição do presidente da mesa e do secretário da Assembleia. Então vamos falar um pouco sobre a composição da mesa dessa Assembleia. Então a mesa ela é normalmente composta pelo presidente da Assembleia e pelo seu secretário. Claro que você pode ter um vice-presidente, você pode ter também um segundo secretário que vão estar ali redigindo os trabalhos, né? Então, essas pessoas normalmente são eleitas. Então, a pessoa que convoca a Assembleia vai perguntar ali se tem alguém que tem interesse em presidir a Assembleia ou alguém que tem interesse em secretariar a Assembleia. Se tiver mais de um voluntário, você parte para uma votação rápida, né? Então, normalmente pela um voto aberto, né? Algo simples. Mas você já vai compor a mesa ali, então elegendo o presidente e elegendo o secretário, que já vão dar início aos trabalhos e a partir dali o presidente que toma conta e que vai gerenciar todo o processo da Assembleia. Vamos lá, o que cabe a cada uma dessas pessoas, né? Então o presidente ele é o responsável por dirigir os trabalhos da Assembleia, ele é o responsável por seguir o edital de convocação, e também, é claro, por garantir que a Assembleia esteja seguindo os documentos, as normativas vigentes da instituição. E o secretário, ele está ali, ele é responsável por auxiliar o presidente em alguns momentos, mas mais do que isso, ele é responsável por redigir a ata da Assembleia. E também, quando necessário, ele dá apoio para a contagem dos votos. Bom, as comissões especiais, elas normalmente não são previstas no estatuto de um grupo escoteiro, mas elas podem existir de acordo com a necessidade de que o presidente encontre. Então, o presidente da Assembleia ele pode ter autonomia para iniciar, para colocar uma comissão especial para a condução da Assembleia, ou isso já pode estar previsto também no edital de convocação da Assembleia. A gente tem alguns exemplos de comissões especiais que a gente pode ter durante a Assembleia. Uma comissão importante é a comissão de credenciamento, então é ela que vai verificar se as pessoas que estão credenciadas para votar estão aptas a votar. Então, seguindo aquela questão que eu comentei sobre ser o responsável ou não ser o responsável, se o registro escoteiro está ativo, se a pessoa está em dia com as obrigações dentro da unidade escoteira local, são pontos importantes que a comissão de credenciamento pode estar olhando para validar essas informações.
Uma outra comissão é a comissão de escrutínio, que é responsável por fazer a contagem dos votos. Então, eu tendo uma comissão de escrutínio, essas pessoas elas vão estar ali dando o apoio ao secretário de contabilizar os votos nos momentos em que seja necessário. A gente tem também a comissão eleitoral, que é responsável em anos em que a gente tem a eleição, em fazer cédulas, se isso está previsto no Estatuto do Grupo Escoteiro. Então, é importante entender que a eleição de dirigentes ou a eleição de delegados, se ela é aberta ou se ela é fechada, isso pode estar previsto no Estatuto, mas em um caso omisso, o presidente da Assembleia ele também tem competência para decidir como é que ele vai proceder com essa eleição. Mas a comissão eleitoral ela é responsável por verificar se todos os candidatos eles estão aptos a concorrer de acordo com as obrigações e exigências previstas no Estatuto e também por desenvolver a cédula das votações. Temos também a Comissão de Assuntos Gerais, que ela é responsável por analisar e dar os encaminhamentos de inscrições de assuntos a serem abordados que não estão previstos na ordem do dia. Porém, é necessário que no edital de convocação tenha previsto o item assuntos gerais. Então, esses assuntos gerais, eles são assuntos de divulgação de alguma atividade, alguma necessidade de alguma sessão que os membros da Assembleia podem se cadastrar e essa comissão ela vai fazer a análise e vai dar o parecer. É muito importante essa comissão porque ela garante que a Assembleia ela não vá deliberar sobre algo que ela não foi convocada. Então, é muito importante ter essa noção, né, que em nenhum momento a Assembleia pode fazer votar, nem que seja em assuntos gerais, sobre algum assunto que não foi convocada. Mas a Comissão de Assuntos Gerais pode propor um encaminhamento àquela demanda para a diretoria do Grupo Escoteiro, que pode fazer uma convocação de uma Assembleia Extraordinária ou colocar isso como um assunto de uma próxima Assembleia, já tendo em vista esse levantamento dessa necessidade, desse apontamento feito por algum associado. Então, a partir do momento que a Assembleia ela é aberta, que a gente tem uma composição da mesa, uma composição de comissões especiais quando necessário, a gente vai partir para a condução da Assembleia. É muito importante que o presidente da Assembleia ele realize a leitura do edital de convocação, né, e siga a ordem daquele edital. Então, ele vai estar ali sempre pontuando as questões que estão no edital de convocação e partindo para uma decisão. Por exemplo, está no edital de convocação a aprovação de contas da unidade escoteira local. Então, ele vai partir para esse ponto, passa a palavra para quem é o responsável por fazer essa prestação de contas e depois ele já direciona para a eleição, para aprovação ou desaprovação desta prestação de contas. E assim segue sobre todos os itens que estão previstos na pauta. As eleições na Assembleia são um ponto muito importante, um ponto de muita atenção. Então, quando a gente tem uma Assembleia que ela é convocada para eleger a diretoria, é muito importante, claro, que isso esteja no edital de convocação. Então, já a previsão de quais são da composição de chapa, né? É importante entender que o Estatuto Nacional ele prevê que a eleição da diretoria local ela é feita por meio de chapa, né, de 3 integrantes. É importante saber como serão feitas essas candidaturas, qual será o caminho a ser seguido, se essa candidatura será enviada por um e-mail, se ela será entregue, será feita no momento, mas isso já tem que estar previsto no edital de convocação, um prazo para essas candidaturas ocorrerem e como é que isso vai se suceder até o momento da eleição. Também é importante a comissão eleitoral fazer a análise, como eu disse, se essas pessoas elas estão aptas a concorrer, se essas pessoas estão aptas de acordo com os nossos regulamentos internos, de acordo com o regulamento do Grupo Escoteiro. Um outro ponto importante nas eleições de Assembleia, quando a gente tem a previsão de eleição de diretoria, é garantir que os participantes das chapas concorrentes eles tenham um momento de apresentação durante a Assembleia, ou que seja previsto já o tempo que eles terão para realizar essa apresentação. Então, é muito importante que o presidente da mesa já faça essa condução, garantindo que eles tenham o mesmo tempo para fazer suas respectivas apresentações. Bom, muito obrigado para você que acompanhou esse módulo. No próximo módulo a gente vai falar um pouco sobre a ata, sobre esses documentos que são importantes para a Assembleia e como que eles devem ser tratados.